Bom, bem-vindo a todos que estão participando desta conferência. E deixa primeiro eu me apresentar. Meu nome é Paulo César Moraes. Atualmente eu sou professor na Universidade Católica de Brasília. Fui professor na Universidade de Brasília durante algumas décadas. E depois que me aposentei, em 2013, eu passei um tempo fora do Brasil, 6 anos fora do Brasil, voltei, e voltando ao Brasil, a Universidade Católica de Brasília me contratou. Então, estou hoje na Universidade Católica, vinculado a um programa de pós-graduação em Ciências Genômicas e Biotecnologia. Então, vou apresentar para vocês aqui hoje um conjunto de resultados bastante interessante, que é um experimento usando animais, um experimento em vivo, e que foi avaliado o crescimento tumoral. Então, tumores implantados em camundongos fêmeas, idosas, e o tumor é um tumor típico de mama, e existe uma intenção para trabalhar com este tipo de tumor, com este modelo animal, para construir exatamente uma opção de tratamento para tumor de mama em humanos em idade mais avançada, ou seja, para pacientes pós-menopausada. Então, nós fizemos o experimento e o crescimento tumoral foi acompanhado ao longo de uma semana de tratamento, e os resultados experimentais do crescimento tumoral em função dos dias de tratamento, ele foi ajustado, utilizado um modelo matemático, que é um modelo logístico. Então, deixa eu seguir aqui com vocês qual é a minha rota de apresentação para vocês hoje. Então, eu vou falar sobre crescimento tumoral típico, alguns modelos. Depois, vou focar no modelo logístico e vou descrever como é que foi planejado o experimento com os camundongos e apresentar um pouquinho como é que tipo de informação que a gente pode extrair de um dos modelos de crescimento, chamado modelo logístico, e vamos finalizar aí a apresentação com algumas conclusões que acho interessantes. Crescimento tumoral típico pode seguir, por exemplo, estes 3 perfis que estão apresentados aí. Então, nesse slide do lado esquerdo, você tem um crescimento exponencial típico do volume tumoral. Este é o modelo mais antigo, que é o modelo malthusiano, que é o modelo de crescimento exponencial. Ou seja, a taxa de crescimento é diretamente proporcional ao tamanho, ao volume do tumor. E tem uma constante de proporcionalidade, que é a constante do crescimento exponencial. No gráfico do meio do slide, temos o modelo logístico. O modelo logístico ele caracteriza-se por um crescimento aproximadamente exponencial no início do crescimento, porém, num determinado instante, ele inverte esse crescimento e ele acaba apresentando um comportamento assintótico em tempos mais avançados. O terceiro tipo de modelo matemático utilizado para crescimento tumoral é o chamado modelo de Gompertz. Ele tem um crescimento aproximadamente exponencial no início do crescimento tumoral, e depois ele segue um padrão tentando linearizar esse crescimento. Muito bem.
Deixa eu falar um pouquinho sobre o modelo logístico, porque este foi o modelo que nós utilizamos para explicar o crescimento tumoral do experimento que eu vou apresentar. Então, há diferentes maneiras de apresentar analiticamente a expressão que descreve o comportamento logístico. Então, eu coloquei aqui duas expressões típicas. Ambas representam a taxa de crescimento do volume tumoral. Então, é a derivada do volume em relação ao tempo. Então, a taxa de crescimento pode ser colocada, do ponto de vista analítico, como uma expansão em série de potência. Então, tem um primeiro termo, e o segundo termo aqui dentro do colchete é exatamente um termo que descreve uma série de potência, é um polinômio. Uma outra maneira alternativa de apresentar o modelo logístico de forma generalizada é apresentar a taxa de crescimento tumoral em termos de uma expressão exponencial. Então, você tem diferentes expoentes construídos aqui. E os parâmetros importantes aqui dessa apresentação exponencial são os parâmetros alfa, beta e gama. Bem, não importa qual dos dois modelos analíticos você utiliza, mas essencialmente eles dão as mesmas respostas. No entanto, o modelo logístico mais padrão, mais simplificado, nós podemos tirar ou da primeira expressão ou da segunda expressão. Da primeira expressão é quando o termo somatório contém apenas o primeiro termo dele. Ou seja, o volume tumoral é elevado ao expoente 1 e esta constante, que é a constante C1. Ou, alternativamente, usando a segunda expressão, é quando alfa, beta e gama são todos iguais a 1. E aí nós temos o modelo logístico mais padrão. E esta é a equação diferencial que descreve este modelo logístico mais padrão. Ele tem um termo linear, que descreve exatamente o comportamento malthusiano, que responde pelo crescimento exponencial do tumor no estágio inicial, e um segundo termo, que é um termo quadrático negativo, que responde pelo comportamento do tumor num tempo posterior, levando, portanto, a uma condição assintótica. Então, este primeiro termo é o exponencial e o segundo termo é o termo que leva à condição assintótica. Esta constante aqui normalmente é chamada de carrying capacity. E o tipo de curva que aparece dentro desse modelo logístico padrão é essa curva mostrada à direita. Então, você vê que nós temos aqui o volume tumoral em função do tempo, e, num primeiro estágio, o volume tumoral cresce a partir do volume V0 de forma exponencial. Ou seja, a taxa de crescimento é positiva. Mas, num determinado instante, chamado ponto de inflexão, essa taxa de crescimento inverte de positiva para negativa. É exatamente esta inversão que promove, em tempos posteriores, o comportamento assintótico do tumor. Ou seja, em tempos muito longos, num estágio bem posterior, o volume tumoral permanece constante, ele não cresce mais, e também, dentro desta aproximação, ele não decresce, ele estabiliza o tamanho do tumor. Se você avaliar esta expressão, né, do modelo logístico mais simplificado, cuja solução desta equação diferencial, esta equação diferencial não é complicada, é uma equação diferencial de primeira ordem, porém ela não é linear, porque nós temos um termo quadrático aqui, resultado produto do segundo termo entre parênteses pelo coeficiente. A solução desta equação diferencial é dada por esta expressão. Você encontra a solução analítica, não é muito difícil achar essa solução analítica. E nós vemos o seguinte, que quando o tempo aqui é colocado igual a zero, ou seja, o tempo inicial, então, quando o tempo é igual a zero, esse termo aqui é igual a 1, o menos 1 com o mais 1 se cancelam, o C com o C cancela, então o volume tumoral no instante t igual a zero é exatamente o V0. Ou seja, este ponto aqui do gráfico. Ou seja, o volume em tempo t igual a zero é igual a V0.
No entanto, quando você tem um tempo muito longo, que a gente coloca matematicamente como um tempo infinito, quando o tempo é infinito, este termo aqui vai a zero, e o volume tumoral ele tende ao valor C, que é a chamada carrying capacity. Então, nós podemos agora, então, o volume máximo, que é o volume assintótico do comportamento do comportamento do modelo logístico padrão, o volume máximo é exatamente esta constante, que é conhecida como carrying capacity. Agora, nós podemos achar em que instante ocorre a inflexão, ou seja, o tempo de inflexão. O tempo de inflexão é quando esta condição passa de positivo para negativo, ou seja, quando nós podemos calcular isso a partir da derivada, da equação diferencial, e a gente encontra que o tempo de inversão está ligado com a constante de crescimento exponencial, que aparece aqui, e está ligado com a carrying capacity, que é o volume máximo. Então, nesta condição de tempo de inflexão, na verdade, nós estamos numa condição de volume tumoral que é exatamente 50% do volume máximo. Muito bem. Dito isto, deixa eu mostrar para vocês como é que foi planejado este experimento, usando, então, camundongos fêmeas idosas, e com o tratamento. O tratamento do tumor implantado, o tumor foi implantado na mama dos camundongos e foram utilizados 2 tipos de nanomateriais nesse tratamento. Um tipo de nanomaterial são nanopartículas magnéticas, magnetita, diâmetro próximo de 9 nanômetros, recoberta com citrato. O outro tipo de nanomaterial utilizado foi uma nanocápsula de PLGA, que é o ácido polilático e glicólico, porém preenchida com um organometálico de selênio, chamado Celol. Então, estes 2 nanomateriais foram utilizados no tratamento. Além da injeção destes 2 nanomateriais, a nanopartícula magnética injetada diretamente no tumor e a nanocápsula contendo celol injetada intraperitonealmente, além destes 2 nanomateriais utilizados, alguns grupos de animais foram submetidos a magnetohipertermia. E, dentre os grupos avaliados, um deles apresentou um resultado extremamente promissor, extremamente positivo. Por quê? Porque nos 7 animais do grupo, foram selecionados sempre 7 animais por grupo, os 7 animais do grupo, em 6 deles, não se observou nenhuma metástase. Esse tipo de tumor é bastante metastático. E em um dos animais foi observada a remissão completa do tumor. Bom, deixa eu descrever um pouquinho sobre o que é esse celol. O celol é um organometálico de selênio, então ele tem uma estrutura de um triglicerídeo e a algum ponto da cadeia lateral do triglicerídeo é inserido o elemento químico selênio. Mas o selênio é inserido na cadeia carbônica aqui, e ele aparece essencialmente em 4 tipos de estruturas na cadeia. Portanto, o celol, de fato, é uma mistura destas 4 possíveis configurações. Esta configuração que está aqui, né, um anel de 5 membros, o selênio é um deles, né? E você vê que tem 2 grupos hidroxila aqui. Então, esta é uma estrutura. Porém, o selênio pode aparecer também com esta configuração, onde não aparecem os 2 grupos hidroxila, ou com esta configuração com o único grupo hidroxila, ou com esta configuração que tem 2 selênios,
ou com esta configuração que tem dois anéis, dois penta-anéis de selênio. O fato é que a literatura mostra que o Celol ele tem sido utilizado com sucesso na prevenção do câncer e tratamento do câncer, como neoadjuvante, na verdade. Quais são as propriedades típicas do Celol dentro de uma certa faixa de concentração? Ele é um antioxidante e, ao mesmo tempo, ele funciona como pró-oxidante. Ambos aí podem prevenir ou auxiliar no tratamento tumoral na forma de um neoadjuvante. Agora, deixa eu mostrar para vocês como é que foram organizados os grupos de animais para conduzir este experimento. Então, foram 8 grupos, 7 animais em cada grupo. Foram camundongos suíços, fêmeas com essa idade, entre 12 e 14 meses de idade, com a idade avançada para esse tipo de animal. E o tumor foi implantado da ordem de 10 a 7 células do tumor de Ehrlich, foram implantadas na quinta mama do lado esquerdo de todos os camundongos. Muito bem. Depois da implantação, 48 horas depois da implantação desse conjunto de célula tumoral, já era possível diagnosticar clinicamente a presença do tumor. Aí começou o tratamento. No dia 2, né, os animais sofreram o primeiro tratamento, primeira intervenção. Dos 8 grupos, o grupo número 1 é o controle de animais saudáveis. O grupo 2 é o controle de animais com tumor. Estes 2 grupos, obviamente, eles não foram submetidos ao tratamento. Tá? São grupos controle. Também foi feito um grupo controle positivo, com um quimioterápico bastante conhecido, que é o paclitaxel. Então, o paclitaxel foi utilizado no grupo controle positivo. Então, destes 8 grupos, obviamente, do grupo 2 ao grupo 8, foi implantado o tumor na mama do animal. O grupo número 3, ele, no dia 2, ou primeiro dia do tratamento, ele sofreu uma injeção de nanopartícula magnética direto no tumor. O grupo 4, ele foi submetido à injeção da nanocápsula de Celol intraperitonealmente, tanto no dia 2, quanto no dia 4, no dia 6 e no dia 8. O grupo número 5, ele foi submetido a uma injeção de nanopartícula magnética no dia 2. Toda a injeção de nanopartícula magnética foi apenas uma única injeção no dia 2. E os animais foram submetidos a magnetohipertermia por 30 minutos, né, em todos os dias do tratamento. O grupo número 6, ele recebeu a injeção de nanopartícula magnética no tumor, no primeiro dia, recebeu a injeção intraperitoneal das nanocápsulas poliméricas contendo Celol nos dias 2, 4, 6 e 8, e foi submetido a magnetohipertermia em todos os dias, do dia 2 ao dia 8, por 30 minutos. O grupo número 7 recebeu a nanopartícula magnética injetada no tumor no primeiro dia de tratamento, que é o dia 2, e a nanocápsula polimérica contendo Celol nos dias 2, 4, 6 e 8. Porém, ele não foi submetido a magnetohipertermia. Bom, ao longo do tempo, nos dias 2, 4, 8 e no último dia, 13º dia, quando os animais foram sacrificados para fazer uma avaliação de vários órgãos dos animais. Então, nestes dias, o volume
tumoral foi medido da maneira clássica, utilizando aí um paquímetro. Então, mediu-se o volume tumoral dos 7 animais de cada grupo, nos quais foram implantados aí o tumor. Então, foi possível acompanhar a evolução do volume tumoral ao longo de uma semana, 7 dias de tratamento. O dia 2 é o primeiro dia de tratamento e o dia 8, o 7º dia. Então, um tratamento de uma semana, utilizando camundongos, fêmeas idosas, onde foi implantado um tumor típico de mama, né? O tumor de Ehrlich. Agora eu vou mostrar para vocês como é que é a evolução temporal do volume tumoral. Então, o gráfico aqui à esquerda, os símbolos, então, estão mostrando os resultados experimentais da medida do volume tumoral com as suas respectivas barras de erro. Enquanto que as linhas cheias aqui, coloridas, elas mostram o ajuste dos resultados experimentais usando o modelo que foi escolhido, que é o modelo logístico, na sua mais simples apresentação. Veja que neste modelo você consegue ajustar 2 parâmetros. O parâmetro K, que é a constante que domina o crescimento exponencial, e o parâmetro C, que é o carrying capacity, que mostra, que iguala ao volume máximo atingido pelo tumor na sua condição assintótica. Uma coisa interessante é você perceber que o ajuste dos dados, que é a curva contínua nas várias cores, estas curvas elas passam exatamente sobre os pontos experimentais, em todos os dias, em particular no 13º dia, que é o 7º dia de tratamento. Isto mostra um ajuste bastante satisfatório dos resultados experimentais e mostra, então, uma adequação desse tipo de modelo matemático para explicar a evolução desse tipo de tumor em camundongos. Importante observar que o volume tumoral no 13º dia, que é o 7º dia de tratamento, o volume tumoral mínimo praticamente aconteceu naqueles animais que receberam a nanocápsula polimérica contendo o celol, em vários tipos, nos 3 tipos de tratamento. O que nós podemos extrair destes experimentos utilizando este modelo matemático, portanto, extrair a partir das constantes que foram ajustadas? Bom, aqui tem uma tabela que mostra o valor da constante de crescimento exponencial, mostra o carrying capacity, que, na verdade, eu coloquei na tabela C/2, porque C/2 corresponde ao tempo de inversão da curva de crescimento. Então, o tempo de inversão está aqui, que é o tempo necessário para que o tumor saia de um crescimento, uma taxa de crescimento positiva para uma taxa de crescimento negativa. Esse tempo é extremamente importante no tratamento. Então, o C/2 corresponde exatamente ao tempo de inversão, ou seja, neste modelo matemático, o volume tumoral inverte o seu comportamento exatamente na metade do volume máximo. E aqui eu enfatizei 2 tipos de tratamento que deram os melhores resultados, ambos utilizando a nanocápsula polimérica contendo o celol, que apresentou, na verdade, o menor volume tumoral máximo e um tempo de inversão razoavelmente baixo. Porém, quando se usa a combinação da magnetohipertermia com a nanocápsula polimérica contendo celol
e que atua aqui como neoadjuvante, na verdade, então você percebe a sinergia dos dois tratamentos. Então, neste grupo de animais, o volume tumoral é o segundo, volume tumoral final é o segundo menor volume tumoral da tabela, e apresenta, no entanto, o menor tempo de inversão entre o crescimento tumoral com taxa positiva para o crescimento tumoral com taxa negativa. É um resultado extremamente relevante, ou seja, a combinação destas duas terapias, ela promove a inversão do crescimento tumoral com uma taxa positiva para uma taxa negativa. Então, o crescimento tumoral evolui, né, rapidamente de uma taxa de crescimento positiva para uma taxa de crescimento negativa, utilizando este tratamento. Então, são os dois grupos mais relevantes e mostra, então, a sinergia entre o tratamento utilizando o Celol com o tratamento utilizando a magnetohipertermia. Lembrando que a magnetohipertermia pressupõe a injeção de um volume inicial de nanopartícula magnética intratumoral, direto no tumor. Se vocês quiserem ter uma visão mais completa deste estudo, aqui está a publicação, foi publicado na Nanotechnology, mais ou menos, o artigo saiu há menos de 2 meses atrás, então vocês podem acompanhar aí com mais detalhe, inclusive outras avaliações que foram feitas neste estudo, por exemplo, a avaliação morfológica, né? Os animais foram sacrificados no 13º dia e vários órgãos removidos para promover a avaliação da histologia desses órgãos. As principais conclusões que nós tiramos, né, sinalizou esse estudo, foi a seguinte. Bom, em primeiro lugar, quero lembrar que um estudo semelhante foi feito há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, porém utilizando 2 semanas de tratamento. Aqui o objetivo, um dos objetivos foi utilizar, primeiro, camundongos fêmeas idosas e apenas 1 semana de tratamento, né? Abreviar pela metade o tratamento. Neste tratamento agora, de uma única semana, também foi reduzida a concentração de Celol utilizada. No estudo anterior, foi utilizado 150 miligramas por quilograma do animal e agora foi utilizado 75 miligramas por quilograma do animal. E também foi reduzido de 25% a concentração de nanopartículas magnéticas. Então, a concentração ela foi reduzida de 25%. Portanto, é uma redução não apenas da concentração dos 2 nanomateriais utilizados no tratamento, mas também o tempo de tratamento reduzido pela metade. A segunda conclusão importante é que um dos grupos de animais, o grupo que foi tratado com magnetohipertermia e também com a nanocápsula polimérica contendo Celol, nos 7 animais observados ao longo do tratamento, um deles apresentou remissão completa do tumor e os outros 6, os demais, não apresentou nenhuma metástase. Em terceiro, a terceira conclusão importante para esse tipo de estudo é que o modelo logístico, o modelo matemático logístico, na sua forma mais simples, ele conseguiu descrever com bastante sucesso o crescimento tumoral, inclusive extraindo parâmetros que são as constantes K e C, que dá uma informação preciosa, em particular a informação do tempo de inversão do crescimento tumoral. A quarta conclusão importante é que é óbvia, né, a indicação do efeito sinérgico entre o tratamento com o Celol, que é um neoadjuvante, e o tratamento usando magnetohipertermia. E a observação dos experimentos e dos parâmetros leva à conclusão de que o tratamento combinado
um tratamento dual entre magnetohipertermia e a nanocápsula polimérica de Celol. Este grupo, este tipo de tratamento se mostrou bastante eficiente e seguro. A avaliação dos órgãos não mostrou nenhum efeito colateral do tratamento impactante. Então, esse tratamento foi extremamente importante, né, e eficiente para promover a interrupção do crescimento tumoral em animais idosos, o que é extremamente importante, tendo em vista o objetivo, né, do experimento. Bom, eu quero agradecer vocês pela presença e me coloco à disposição para quem se interessar. Está aqui o meu e-mail, para quem se interessar em discutir com mais detalhe esse tipo, não apenas esse experimento, mas a abordagem que foi feita, eu me coloco à disposição. Muito obrigado.